farsa montada pela Folha de São Paulo e pelo Glenn Greenwald para tentar salvar Bolsonaro deu tão errado que até bolsonaristas têm se unido para poder defender o ministro Alexandre de Moraes. E vocês vão ficar surpresos quem são os bolsonaristas que disseram que não teve crime do ministro Alexandre de Moraes, que não tem nenhuma ilegalidade e que seria inclusive loucura pedir impeachment de um ministro do STF sem ter cometimento de crime. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque para quem pensou que o ministro Moraes iria cair e que o bandido ladrão de joias iria ser salvo, o caminho é muito mais longo do que vocês imaginavam. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a você que colabore também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você esteja em um tablet e não consiga ver aí, fazer a leitura desse QR Code, você pode colaborar também através do nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. E fica até o final que lá eu tenho um recado importante para passar para vocês. Já passo outra informação legal aqui para vocês também, tá? Me sigam no Instagram, porque a partir de hoje eu já posso divulgar a minha campanha eleitoral nas minhas redes sociais também. E eu sou candidato a vereador aqui em Aracaju no ano de 2024. Então me siga lá no Instagram para vocês acompanharem um pouco mais sobre o que eu tenho a oferecer para nossa cidade aqui, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma situação extremamente interessante. A gente viu aí que o Glenn Greenwald, o Fábio Serapião, a revista Oeste e a própria Folha de São Paulo tentaram de alguma maneira macular a imagem do ministro Alexandre de Moraes. Por qual crime, Carlito? O crime de atuar dentro da lei. É basicamente este o suposto crime cometido pelo ministro Alexandre de Moraes. Não teve respaldo da sociedade, os brasileiros não abraçaram a tese, os veículos de comunicação no geral também não abraçaram. Você tem um gato pingado ou outro ali, falando da grande mídia corporativa, fora da Folha de São Paulo, que abraçou isso. Os grandes veículos não abraçaram, porque diferente da matéria do Glenn Greenwald, por exemplo, que não se deu nem ao trabalho de consultar um magistrado, consultar um operador do direito antes de publicar o material, por isso que ficou claro que a ideia era só criar um oba-oba, nenhum jornal sério que consultou magistrados sérios, que consultou operadores do direito sérios, conseguiu encontrar algum tipo de crime ali cometido pelo ministro Alexandre de Moraes ou alguma ilegalidade. O grande ponto é que na cabeça meio abilolada dos bolsonaristas, todos os veículos do Brasil são de esquerda, com exceção aqueles que são bolsonaristas declaradamente, como é o caso da Revista Oeste e da Jovem Pan. Saiu desses veículos, na análise deles, todos os outros são veículos de esquerda. É o que eles vendem, inclusive, com uma certa frequência. E o que acontece? A Folha de São Paulo, que era chamada inclusive por eles de Foice de São Paulo, passou agora a ser referência para eles, sendo que a Folha de São Paulo nunca foi de esquerda, sempre foi um veículo de direita, inclusive apoiou o golpe militar no Brasil na ditadura de 64, assim como o Grupo Globo também. Mas olha que interessante, quando aconteceu ali a derrota do Bolsonaro pro Lula em 2022, os bolsonaristas começaram a falar sobre artigo 142 e convidaram o magistrado, aposentado Ives Granda, para poder falar sobre a interpretação freestyle do artigo 142, dizendo ali que o artigo 142 da nossa Constituição poderia ser utilizada pelo presidente da República para poder utilizar o seu poder de presidente para moderar, um poder moderador, invocando as Forças Armadas. Apesar de sua interpretação freestyle, muita gente abraçou essa tese, tanto que o próprio Ives Granda é referência para o bolsonarismo. Ele é referência para o debate bolsonarista. Tanto que recentemente teve um evento com a participação de magistrados conservadores, desculpa a tosse aí, tá, gente? Com magistrados conservadores, e o filho dele estava lá também presente, porque tanto o pai quanto o filho são referências para o bolsonarismo. Só que tem uma coisa que os bolsonaristas não contavam. Nem mesmo o Ives Granda apoia que teve ilegalidade na conduta do ministro Alexandre de Moraes e também não diz que o ministro Alexandre de Moraes deve passar por um processo de impeachment. Ele chega a dizer na matéria que eu vou mostrar para vocês aqui que ele não foi consultado por nenhum bolsonarista e se ele fosse consultado ele não assinaria em hipótese alguma pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes porque não teve ilegalidade. Ou seja, um bolsonarista admitindo que não teve ilegalidade. Mas calma que não tem só ele não, tá? Tem o Sérgio Moro também, mas vamos ler aqui o que diz a matéria da Mônica Bergamo sobre essa fala do próprio Ives Granda. Lembrando que na Folha nesse momento tá tendo um racha,
porque os grupos que administram Folha de São Paulo e o UOL, eles não conseguiram manter uma opinião uníssona dentro dos seus veículos, porque pegou muito mal. Então tiveram de ouvir pessoas distintas dentro do veículo, ou até pessoas que já estavam dentro do veículo, mas que tinham opinião distinta, para não parecer que eles estavam atuando tão descaradamente como estão, em um suposto conluio envolvendo até mesmo o governo de São Paulo. Tanto que eles têm dado destaque para a fala de Tarcísio, dado destaques para a fala da segurança pública do estado de São Paulo, e vai ter um vídeo aqui mais tarde, se eu parar de tossir, que eu vou mostrar para vocês as conexões estranhas de como este material chegou à mão do Glenn Greenwald e que provavelmente isso realmente teria partido, em tese, da Polícia Civil comandada pelo Tarcísio e que a Carla Zambelli supostamente também estaria envolvida de novo em mais uma falcatrua ali para poder tentar atrapalhar o trabalho do ministro Alexandre de Moraes e atentar contra a democracia brasileira. Mas olha o que diz aqui a matéria da Mônica Bergamo. Ives Granda diz que não vê problema em atuação de Moraes e rejeita apoio a impeachment. Bolsonaristas buscam apoio de juristas para a petição contra o ministro. E aí segue. O jurista Ives Granda Martins, tido como referência entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, diz não ver problema maior, entre aspas, nos diálogos revelados pela Folha de São Paulo, que mostram que o ministro Alexandre de Moraes usou, supostamente, o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas. Granda afirma que não foi consultado por parlamentares que tentam impulsionar o pedido de impeachment contra o magistrado, mas diz que não assinaria, a iniciativa sobre hipótese nenhuma. Entre aspas, não tenho a tentação de atacar fulano ou beltrano, sempre ataquei ideias, não professores. E aqui é o que já choca, né? Porque você tem um bolsonarista que tem uma interpretação completamente abilolada do artigo 142 da Constituição Federal, dizendo que, vocês me usaram como referência para poder entender que o artigo 142 era um artigo que se poderia usar para pedir um golpe de Estado, mas nesse caso aqui, já que vocês me entendem como referência, escuta o que eu estou dizendo. Não tem crime cometido pelo ministro Alexandre de Moraes. Você pode não gostar dele, você pode não concordar com ele, mas não tem nada ilegal. Isso já seria chocante, né? Mas olha quem se manifestou também. Moro quebra silêncio e diz que não há comparação com Vaza Jato e caso Moraes. Senador evitou citar nominalmente o ministro Alexandre de Moraes. E aí quando você vai ler aqui, a publicação feita pelo Moro tá aqui, Ele precisa, claro, fazer o draminha dele da Vaza Jato, dizer que a Vaza Jato foi uma ação falsa para utilizar ali informações tiradas de lugar nenhum para beneficiar corruptos, confesso. Ele não cita, por exemplo, que a Polícia Federal pediu ali os telefones dele e dos membros da Operação Lava Jato lá na Força Tarefa de Curitiba para fazer uma perícia para confirmar se aquelas conversas eram verdadeiras ou falsas. E aí é bem entendido, né? Que a gente sabe que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então o Moro disse que não tinha mais o celular e o Dallagnol e os outros membros da Operação Lava Jato na Força Tarefa de Curitiba disse que não iriam entregar o celular. Se você não deve, você não teme. Até porque dentro do próprio devido processo legal diz o seguinte, né, que todo mundo terá presunção de inocência, direito ao contraditório e a ampla defesa. Se eles estão sendo acusados de um crime que eles alegam que eles não cometeram, por que eles abrem mão de terem os celulares periciados para poder provar que não teve nenhum tipo de conluio? Simples, porque a lei também garante que eles não são obrigados a produzir provas contra si. Mas vamos ler aqui a fala do Moro, que é bem importante. Isso aqui é o Instagram do Moro, tá? O Twitter do Moro, tá? A Vaza Jato foi uma farsa utilizada para anulação de condenações de corruptos, alguns até confessos. Nenhum inocente incriminado. Isso aqui tem controvérsia porque a gente já sabe que tem gravações, documentos que provam o oposto, tá? Nenhuma prova fraudada. Também é contraditório porque já existe comprovação de que relatórios da Odebrecht foram fraudados ou omitidos parcialmente para poder beneficiar o grupo que eles queriam punir e impedir que o grupo que eles não queriam que fosse punidos, fossem punidos. Ao contrário, corrupção comprovada por documentos, depoimentos e até confissões. A farsa contribuiu para a volta da impunidade e o retorno desse governo Lula que leva o país ao fracasso. Tão fracasso que o Brasil hoje está entre as 10 economias do mundo de novo, o desemprego está batendo recorde negativo, né? Ou seja, de queda, né? De baixa, aumentando o número de pessoas trabalhando e reduzindo o número de pessoas desempregadas, a desigualdade está diminuindo. Realmente, Moro, para uma pessoa medíocre como você, o governo Lula vai ser sempre ruim. E aí segue. Apesar dos hipócritas, não há comparações possíveis, até porque o objeto do processo é diferente. O que defendo é a eliminação dos excessos, como as penas exageradas dos manifestantes que são golpistas, canalhas, criminosos,
do 8 de janeiro, que ele não chama de golpista, ele chama de manifestantes, né? Mas são golpistas, tá? Ou seja, mesmo pro Moro, a conduta não dá para se comparar por vários motivos. O principal é que o TSE tinha poder de polícia. O magistrado Moro não e agia como se tivesse, tá? E nem o Moro tancou isso, como os jovens falam por aí, né? E aí o que é que teria acontecido, Carlito? De acordo com o material publicado no UOL aqui, tá? Do podcast apresentado pela Thaís Belisque e pelo José Roberto de Toledo, essa ofensiva dos bolsonaristas contra o ministro Alexandre de Moraes teve um efeito contrário. Ao invés de enfraquecer o ministro, fortaleceu ele, tanto que segue aqui o material falando. A revelação de mensagens do gabinete de Alexandre de Moraes tem um efeito rebote de fortalecimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por quê? TSE tá junto com ele, STF está junto com ele, PGR está junto com ele e o Senado também está junto com ele, porque o próprio presidente do Senado, que é presidente do Congresso também, o senhor Rodrigo Pacheco, disse que não vai abrir impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ex-presidente do TSE, porque não tem conduta entendida como criminosa. É só interpretação freestyle dos bolsonaristas. E há uma matéria também que saiu hoje na Veja, que é essa aqui, ó. Moraes passa por novo teste com diálogo que tenta apontar uso político do TSE. Juridicamente, não há ilegalidade. No jogo de Brasília, o ministro virou definitivamente alvo. Material publicado pela Isabela Afonso Panho, que consultou, evidentemente, magistrados e que disseram que, juridicamente, a ação dele não tem nenhuma ilegalidade, para a tristeza do Grupo Folha, para a tristeza do André Esteves, para a tristeza do BTG Pactual. E aqui embaixo, ela até traz o seguinte aqui, né? Quando a matéria da Veiga saiu, qual foi a postura de Xandão? Para vocês verem como é que ele está preocupado. Na mesma noite, que foi a noite que a matéria foi divulgada, em que a reportagem começou a circular, Moraes mostrava-se tranquilo e risonho em um jantar em Brasília. Na manhã seguinte, em conversa com uma pessoa próxima, classificou o caso como, entre aspas, mais uma coisa do extremismo. Coube ao gabinete dele divulgar um comunicado à imprensa negando qualquer ilegalidade. Eu já li sobre isso aqui, inclusive, mas tá aí. Aqui no Nordeste a gente fala que isso é fogo de palha, né? Que é aquele fogo que começa, mas não se espalha facilmente. Tá aí. Ou como muita gente fala no Brasil, né? O cavalo paraguaio, aquele cavalo que você aposta que vai disparar, 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 e ele não dispara. A Folha continua tentando aumentar a aposta, dobrar a aposta, triplicar a aposta, mas não deu certo. Mingou. Inclusive, tiveram duas decisões que a gente vai trazer aqui para vocês já, que atrapalham os planos bolsonaristas. Primeiro, a Procuradoria-Geral da República negou o pedido ali de denúncia apresentado pelo Partido Novo. E segundo, o Paulo Gonet está pé da vida também com esse ataque ao judiciário brasileiro. E lembrem, quem ajudou a fazer lobby para indicar o nome dele foi Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Eu não acredito que o Paulo Gonet vai ser mais moroso com os prazos que ele normalmente faz, né? Como ele faz, ele tem até dia 21 de agosto para se manifestar sobre o caso das joias. Eu acredito na possibilidade de ele se manifestar já com pedido de denúncia do Bolsonaro pelo roubo das joias, porque como eu já trouxe ontem aqui no canal também, a PGR já disse que o TCU falou, deixou de falar sobre ter joia, sobre não ter joia, sobre se o Bolsonaro é o dono, se não é o dono, se tem legalidade ou se não tem legalidade, não vai interferir na análise das condutas criminais do Bolsonaro. Mas eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo nas redes sociais e marca seu amiguinho bolsonarista. Por quê? Porque é o Ives Granda, é o magistrado que eles utilizaram para dizer ali que o artigo 142 poderia sim ser utilizado para um golpe de Estado. E a gente já sabe que isso era falcatrua, né? Era furada, não se podia fazer isso. Tanto que quem tentou fazer qualquer coisa relacionada a golpe foi preso e alguns estão sendo condenados, tá? E como eu avisei que tinha um recado no final do vídeo para vocês, eu tive um problema no meu repasse esse mês do valor que eu recebo do Apoia-se, tá? Eu não recebi, teve um problema com o repasse de uma seguidora que pediu estorno depois de 2 meses, e aí o meu saldo lá ficou negativo, e eu não recebi o repasse que eu teria de receber nesse mês, que seria pela segunda vez em 6 anos, um repasse acima de 3 mil reais. Esse mês seria de 10.600 reais aproximadamente. Não veio. O que os seguidores do canal sugeriram pra gente, lá no grupo de membros do canal? Que eu criasse uma rifa / sorteio, de certo modo, né? Dos meus 3 livros, o Falando de Política Sem Politiquês, o Bora Votar e o Mito, a Cronologia do Caos. E a gente criou esse material aqui, são os 3 livros, né? O Mito, a Cronologia do Caos, Falando de Política Sem Politiquês e o Bora Votar. Você vai comprar aí uma dessas cotas por R$30 e vocês vão receber na sua casa, quem vencer, né? Na sua casa aqui no Brasil, com autógrafo e dedicatória. Quem não mora no Brasil pode participar, Carlito? Pode participar sim, só que o endereço da entrega tem que ser aqui no Brasil. E lembrando, inclusive, para vocês que o link da compra desse material
tá no comentário fixado, não é na descrição do vídeo. Vocês vão ver que aqui embaixo tem o link, tem a descrição do vídeo, e abaixo onde vocês deixam o comentário vai ter um link que vai ter lá assim, comentário fixo. Aí vai ter o link da nossa rifa lá, tá bom? Grande abraço pra vocês, tudo que eu falei tá aqui no comentário fixado junto com o link da rifa, e até o nosso próximo encontro. Tchau!